Bem, vamos continuar aqui dentro da nossa programação do nosso podcast Fábrica de Mentes Inquietas. Hoje temos a satisfação de receber a doutora Cláudia Cristina de Oliveira Camargo e nós vamos falar aqui sobre dependência química. A doutora Cláudia é formada em Psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, com especialização em Dependência Química pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. É terapeuta cognitiva comportamental pelo Ambulatório de Ansiedade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Terapeuta comportamental dialética, treinada pela... Eu não sou bom para ler esse negócio, viu? Behavioral Tech, da marca Lincoln. Behavioral Tech. Ok. Tem especialização em terapia de família e casais pelo Instituto de Terapia Cognitiva Comportamental. É doutora pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, psicóloga clínica em consultório e supervisora no setor de psicologia e neuropsicologia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É responsável pelo ambulatório de dependência química do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Portanto, aqui ao lado da professora Marlene, eu não tenho dúvida que com todo esse currículo, com todo esse conhecimento acumulado, nós vamos realmente poder desfrutar dos seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, estar também transferindo isso para os nossos telespectadores, que, desde já, eu espero que possa gostar de tudo aquilo que irá ouvir e, ao mesmo tempo, poder fazer a divulgação para que as mentes sejam cada vez mais inquietas e, com isso, a nossa sociedade possa estar evoluindo cada vez mais. Doutora Cláudia, desde já, muito obrigado pela sua presença e aceitado o convite da professora Marlene para poder estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Espero contribuir, Marlene. Com certeza, né? Com essa experiência, como foi a sua trajetória a trabalhar com dependentes químicos? É longa, viu? Então, fala aí um pouquinho para nós. Eu conheci a condição dos transtornos por uso de substâncias, né? Popularmente chamado de drogadição, ainda na minha graduação, no último ano da minha graduação, portanto, há bastante tempo atrás, eu conheci um ambulatório que ficava num dos bairros mais problemáticos aqui de São Paulo, Jardim Ângela, que atendia essa população. Era um início de abordagem ali psicossocial para esta população, né? Então, justamente, eu tive contato com esse público quando a política nacional de saúde mental estava se modificando, e aí serviços mais especializados em dependência química estavam sendo implantados em todo o território nacional. Então, isso foi por volta do ano 2000, 2001, que é quando a gente tem uma reformulação da saúde mental em nível nacional, né? Então, foi nesse momento que eu conheci esta situação e desde então nunca mais saí. Então, quer dizer, você participou já desde o comecinho, então, dessa reestruturação dos dependentes químicos. Sim. Sim. Todo esse caminho que está sendo feito. E no IPQ, como que foi? Você chegou até o IPQ e já foi assumindo de cara? Sim, eu já tinha uma trajetória longa, então eu trabalhei em serviço de ambulatório para dependentes químicos na comunidade. Então, nesse bairro, eu não sei quem é de São Paulo sabe, Jardim Ângela é um bairro pobre da Zona Sul de São Paulo, foi lá que eu comecei.
com os pais, tão dependentes químicos. E os pais também dependentes químicos? Os pais dependentes químicos. E, por um período, nós trabalhamos num projeto lindíssimo da professora Neliana Figlier, que é da Unifesp, com prevenção com os filhos de dependentes químicos. E aí foram longos anos nessa experiência. Depois eu acabei indo para o hospital da Santa Casa de São Paulo, que tinha também um serviço completo para álcool e drogas na sua psiquiatria. Esse serviço foi passado para outro provedor anos depois, tem mais ou menos 2012, 2013, mas até então a Santa Casa de São Paulo tinha um ambulatório e uma enfermaria bastante estruturados, e aí eu estive nesse grupo por também alguns anos. Então, acumulei uma boa bagagem de atuação na área da dependência, e então recebi um convite para ir para o HC, no Instituto de Psiquiatria. Vou até fazer uma correção, que não é ambulatório, atualmente não é um ambulatório. Eu sou a responsável pela psicologia da enfermaria que atende dependentes químicos, né? Porque tratar dependência química pode prever tratar em ambiente ambulatorial e em ambiente de internação. E as internações precisam ser em ambientes específicos para este público. Mas voltando lá na Vila Brasilândia, né? Não. Jardim Ângela. Jardim Ângela. Eu confundi, desculpa. Voltando lá no Jardim Ângela. Então, você falou que fez um trabalho maravilhoso, que foi através da professora, né? E como que foi trabalhar com filhos de pais drogados? Como que foi isso? Que trabalho foi esse? Sim. Uma das nossas carências no nosso país é ter serviços de prevenção minimamente efetivos. A professora Neliana é uma estudiosa da área, e ela desenhou um projeto de intervenção para as crianças pequenas e os adolescentes que viviam nesse contexto. Nós sabemos que os modelos dos adultos que convivem com as crianças podem influenciá-los a assimilar aquele comportamento como normal, né? A nossa ideia, aliás, as nossas ações era cuidar das crianças que já tinham algum quadro de adoecimento e educá-las para entender que o comportamento de usar drogas era prejudicial, nocivo e poderia ser evitado. Então, tratar os quadros de depressão, de ansiedade, auxiliá-los a ficarem mais integrados à escola, bem como estabelecerem relacionamentos saudáveis com outras pessoas e adultos saudáveis, tende a protegê-los do envolvimento com o uso de substâncias. Então, a nossa missão foi aliás, virou um livro. A professora Neliana acabou transformando a experiência num livro muito bonito, bem escrito, desse projeto que aconteceu. E aí, como para o interesse público, às vezes algumas temáticas não são relevantes, esse lindo projeto acabou não dando seguimento. Mas a ideia é essa. Eu estou falando um pouco mais explicitamente sobre isso, porque eu acho que é importante que a gente possa refletir sobre fazer prevenção para esta população. Sim, com certeza. Até porque cada vez mais cedo as crianças e os jovens se iniciam nesse... Eu perguntei isso porque eu participei, mas só para conhecimento mesmo, de um lugar que o governador da época mantinha uma escola só para os filhos. E lá eles ensinavam, ficava o dia inteiro. Eu ia para a escola, mas aí voltava e eles ensinavam várias outras questões, né? E tinha todo um cuidado. Eu pensei que fosse o mesmo, né? Que tinha psicólogo, TCC social, tinha dentista. E os filhos ficavam até a noite ali, sabe? Aprendendo histórias e várias outras coisas. Também achei muito lindo era aquele projeto, né? Muito lindo. Imagino que sim. Né, ensinava também uma profissão para os adolescentes. Era fantástico. Eu não sei se acabou ou não. Eu fui conhecer. Eu achei que fosse desse. Eu acho que tantas tentativas, né, para poder ajudar essas pessoas e quase tudo falha, né? O que acontece? Então, estas pessoas, talvez a gente não possa dizer que estas pessoas que receberam
alguma ajuda preventiva, falhou. Nós podemos dizer que as pessoas que são negligenciadas enquanto são expostas a um ambiente que tenha maus tratos, que tenha pobreza e que tenha droga concomitantemente, aí nós podemos dizer que essas pessoas são mais suscetíveis, sim, precocemente a se envolverem com substâncias. Não que se restrinja somente a esse contexto, senão a classe média alta e alta estaria isenta disso. Não é verdade, não é verdade. Né? Não é verdade. Mas, então, não é quem foi exposto à prevenção que não fica bem, mas quem não é exposto. Né? Eu pensei nisso. Eu pensei mesmo na Cracolândia, nessas coisas todas, né? Que foram pessoas expostas e que uma vez dominado pela doença, não acabaram lá, não conseguem sair. Na realidade, doutora, o que eu percebo é que, sobretudo numa sociedade capitalista, o que manda ou que determina as ações é o dinheiro. E, evidentemente, aqueles que têm uma formação moral e conseguem segui-las, essas pessoas conseguem ir para o lado que a gente chama do lado do bem. Ou seja, procurando ganhar o seu dinheiro honestamente. Por outro lado, a gente verifica que a falta de estrutura do ponto de vista social, desde as promessas de campanhas de atenção para a população, sobretudo a população mais carente de recursos financeiros, que poderiam, de repente, estar indo para a escola e, obviamente, a gente percebe que existe duas vertentes aí conflitantes, porque ao mesmo tempo em que não tem uma estrutura educacional para poder, no bom sentido, prender essas crianças ou adolescentes a uma atividade que possa contribuir para a formação delas, existe, por outro lado, uma proibição constitucional para que o menor de 16 anos não pode trabalhar, a não ser o menor aprendiz. Então, existe uma certa incoerência quando, de repente, não se tem uma escola que possa trazer esse adolescente ou essa criança para ficar em período integral, onde essa criança, no final do dia, ela iria para casa, ela só iria tomar um banho e dormir, porque ela já estaria exausta. E, de repente, nós vemos que, por outro lado, para recrutamento pelo crime, não existe nenhuma restrição de idade. Então, evidentemente que isso seria uma questão de ser como a prioridade zero para políticas públicas no que diz respeito à questão da droga. Por outro lado, a gente percebe que essas crianças que não têm a escola como atrativo, elas ficam em casa o dia inteiro e, por outro lado, está assistindo televisão, e a televisão também, dentro dessa cultura capitalista, acaba empurrando uma série de propagandas que a criança fica vendo aquilo e, obviamente, na expectativa de ter aquilo que está sendo oferecido para elas. E, paralelamente a isso, tem o tráfico, que, evidentemente, dá oportunidade para essas adolescentes e até crianças, de repente, conseguir um meio de sobrevivência, ou pelo menos para poder atender aquela expectativa consumista dela, que obviamente, embutido na cabeça dela constantemente. Colocado tudo isso, eu pergunto para a senhora o seguinte, quer dizer, dentro desse contexto, a senhora vê perspectiva de que possa haver algum tipo de ação, e aí realmente, a não ser as entidades privadas ou algumas entidades assistenciais, mas sobretudo do ponto de vista do governo,
que pudesse trazer algum tipo de expectativa na busca da solução desse problema que é a droga? Acho que de certo modo o senhor já foi aí pincelando o que é uma resposta. É preciso, sim, cuidar do ambiente escolar, é preciso cuidar das condições de sociedade, oferecendo outras possibilidades de envolvimento que não seja apenas a substância. Então, por que uma escola integral, de repente, poderia ser interessante? Porque ela aprende não a pessoa, ela aprende a atenção. Ela aprende o interesse. Não é porque ela está cansada, simplesmente, que ela dorme quando chega. É porque ela está preenchida. Se o indivíduo estiver satisfeito com a sua vida, estiver preenchido nas suas necessidades e anseios, ele não vai sentir necessidade de buscar outras alternativas que possam repercutir num efeito como esse, por exemplo. Do mesmo modo, o indivíduo que está carente até de comer, né? A droga entra num lugar de preencher necessidades. Nós que somos sóbrios sabemos que isso é fortuito, é breve, isso não vai resolver, mas para o sujeito que está em sofrimento ou em escassez ou carente, isso vai servir para atender aquela necessidade. Então, o investimento precisa ser educação, espaço de cultura, de assistência social, que possa ir preenchendo as lacunas e oferecendo alternativas para um estilo de vida saudável, efetivamente, e com isso não haver espaço para a entrada das substâncias na vida do sujeito, né? Então, o que você está falando, né, pelo que entendi, essas crianças e adolescentes, eles têm uma falta de atenção, falta do que fazer, falta do desejo. Falta de direcionamento, falta de cuidado. Falta de limite. Também. Porque é jogado, é largado praticamente. Então, aquela escola que eu visitei, que a escola não, aquele projeto do governo, ele funcionaria se tivesse vários, né? Por exemplo. Porque eles ficavam a tarde toda, eles faziam escola de manhã, à tarde eles ficavam lá. Quem ia para a tarde ficava a manhã inteira. Né? E aprendia muita coisa, era fantástico. Eu fiquei apaixonada por esse projeto. Não, porque permite sonhar, permite prospectar para o futuro, porque ele vê coisas que o estimulam para o futuro. Isso mesmo. Porque agora é o seguinte, eu sei que, de repente, o meu ponto de vista é muito criticado por educadores, enfim. Porque realmente eu considero que, por exemplo, apesar de estar na Constituição que o trabalho é proibido para o menor de 16 anos, é evidente que se nós vivêssemos numa sociedade onde essas crianças, adolescentes, tivessem um amparo do Estado, aí daria para se aplicar isso. Eu já tive a oportunidade de debater isso com educadores e, evidentemente, só não me jogaram pedra. O resto, tudo. Então, na realidade, só que nós não estamos na Suíça, nós não estamos na Suécia. Quer dizer, muito bom seria. E aí, fazendo uma referência política, quem começou com essa questão da escola integral foi o Brizola, tá? Onde, no Rio de Janeiro, ele queria... instituiu, inclusive, né, a escola de período integral e que, evidentemente, os governos seguintes já não deram a mesma atenção. Por quê? Porque foi um projeto de alguém e não um projeto de sociedade, propriamente dito. Então, essas questões todas, elas são contraditórias na essência. Este é um ponto, e aí eu renovo ou refaço a minha pergunta. A senhora vê alguma perspectiva do ponto de vista de governo que existem algumas preocupações com relação a essa questão propriamente dita? Então, eu não conheço meandros profundamente de governo, mas pensar numa estrutura de sociedade, e aí provavelmente o governo atuaria,
que comporte absorver esses jovens de maneira adequada, dando-lhes a ocupação. Eu não sei se é trabalho, porque não sei se é disso que o senhor está falando ou não, mas mantendo-os ocupados de uma forma produtiva, isso seria algo que provavelmente conteria e resolveria esse tipo de problema. Imagino que, com uma boa vontade, em algumas décadas, isso seja possível de ser implantado. A Suíça, a Suécia, não se tornaram o que são em 10 anos. Eles são, assim, há décadas, até séculos, né? Porque vem uma educação que continua de uma década para outra, e então a sociedade se formata desta maneira. Então, cada novo sujeitinho que nasce naquela sociedade já tem uma previsibilidade do que é o que você falou, né? Existe até um desejo, né? Existe até uma probabilidade de sonhar, né? E de querer, né? Sim. Então, provavelmente demandaria definições e desenhos conjuntos, né? Não somente de governo, mas de quem é educação, de quem é de cultura, de quem é de saúde. Eu entendo que seja ações conjuntas e aí talvez formatando políticas públicas juntos mesmo, né? Não existe ainda no Brasil, talvez porque não tem o interesse ainda de... Na realidade é o seguinte, o que a gente percebe é que existe muitos posicionamentos ideológicos, porém poucos posicionamentos contundentes e que realmente com o objetivo de resolver o problema. Uhum. Quer dizer, o que a gente verifica e a gente convive com isso no dia a dia é que, por exemplo, se nós pegarmos os moradores de rua, tá? Eu não tenho estatística, não tenho nenhuma informação concreta, mas a rigor, os moradores de rua não são pessoas desocupadas. Elas são desocupadas em decorrência da droga. Mas eu não tenho dúvida que, se fizer um levantamento, vai se chegar à conclusão, chutando, pelo menos 90% que estão na rua é porque são dependentes de droga. Uhum. Se você pegar 10%, eu acredito que seja até muito, pessoas que não são dependentes, mas elas não têm meios para poder sobreviver com uma remuneração pelo trabalho que elas exercem. Então, a rigor, isso é o que a gente verifica. Por quê? Porque onde eu frequento no dia a dia do meu escritório, quer dizer, tem moradores de rua que ficam debaixo das marquises, tá? E eu convivo com eles naturalmente, quer dizer, passo o cumprimento, etc., tal, reciprocamente. E o que acontece? A gente percebe que quando chega no dia de receber lá o auxílio do governo, tá? Todo mundo está ali e, terminando de pegar o dinheiro, vai direto para o bar comprar bebida ou a droga para poder se alimentar disso. Então, na realidade, a questão não é só no que diz respeito a essa desocupação do ponto de vista profissional. É exatamente a dependência química. Uhum. E o que acontece? Quando se fala, por exemplo, e não poderia deixar de falar, a respeito da Cracolândia, tá? Essa é uma discussão que tem até no Ministério Público divergências. Tem quem, dentro do Ministério Público, defende a internação compulsória e tem quem é contra, dentro do princípio constitucional da liberdade de ação. Então, evidentemente que isso acaba fazendo com que as pessoas, ou seja, os profissionais, que teriam função para poder resolver isso até juridicamente, entre eles existem uma falta de consenso. Então, quer dizer, dentro deste contexto, eu estou falando do ponto de vista mais macro socialmente. Uhum. Quer dizer, qual é o seu posicionamento? O que a senhora vê dentro desse contexto que eu estou colocando? Eu não sei se eu
entendi bem a sua pergunta. Eu fiz uma bagunça, mas uma bagunça que dá para refletir sobre algumas coisas, tá? Eu coloquei várias situações, tá? Então, vamos, por exemplo, a questão dos moradores de rua. Quer dizer, a senhora tem essa percepção, essa visão também de que a grande maioria está ali por causa da droga e não por causa de ocupação profissional? Uma grande maioria está por transtornos mentais, e dentre os transtornos mentais, talvez a gente tenha uma prevalência maior de usuários de drogas. Eu estou fazendo essa ressalva porque não tem só esse transtorno mental, uso de drogas, na população moradora de rua. Apesar do nosso SUS ser maravilhoso, fato é que não há perna para todo mundo. Então, tem muitos indivíduos em condições de vulnerabilidade social que não conseguem ser tratados no sistema de saúde e, pela doença mental, acaba virando um morador de rua. Então, sim, temos uma grande parcela dos moradores de rua cuja questão não é apenas desocupação, e sim o transtorno mental, incluindo o uso de substâncias, transtorno por uso de substâncias, né? O desamparo social e familiar corrobora muitas vezes para esta condição. Então, sim, nós temos uma questão que envolve aí a sociedade e questões governamentais em termos de auxílio e tudo mais, que influencia no volume desta população de rua. Então, eles, de fato, muitos só estão na rua porque estão severamente adoecidos. Né? Não é que foi uma escolha voluntária, né? E a senhora vê alguma perspectiva de preocupação e de estrutura, como a senhora falou que não conhece bem as estruturas de governo, mas pela sua experiência, a senhora acha que, na experiência profissional, que existe alguma perspectiva de repente, essa população de rua, e sobretudo esses que são dependentes químicos, porque a gente vê, de uma maneira geral, pessoas totalmente alucinadas andando na rua, quer dizer, e que elas podem, como já aconteceu, de repente lesionar alguém simplesmente por um surto qualquer que possa existir. Então, quer dizer, a sociedade não se preocupa muito com isso, mas no fundo, ela pode ser vítima desse tipo de atitude de um usuário de droga ou mesmo doente mental. Né? Mas então, a minha pergunta é nesse sentido. Quer dizer, a senhora vê alguma perspectiva de solução disso, ou a perspectiva é de agravamento cada vez mais? É possível ter solução para isso, né? Então, oferecer tratamentos efetivos, baseado em evidência. Não dá para ser tratamento baseado em ideologias. É lamentável que na saúde, e às vezes até na educação, mas eu vou falar da saúde, que é a minha seara, é lamentável que se pense propostas de tratamento na nossa saúde geral, partindo de ideologias e não de bases científicas. Então, acho que dos passos importantes é ver quais são as evidências que a ciência já nos traz a respeito de abordagens para doentes mentais, por exemplo. E poder desenhar ambientes de tratamento que absorvam essa população. Então, sim, o transtorno mental é tratável. Acho que essa é a conclusão mais importante. Como oferecer isso para uma população tão grande quanto a que nós vivemos hoje no país, aí é outra história que talvez os políticos pudessem calcular e avaliar como. O que eu posso dizer, do ponto de vista da saúde, sim, é possível tratar a doença mental, incluindo dependência de substâncias, baseado em dados de eficácia comprovada pela ciência. O resto, além disso, aí é da vontade talvez do poder público oferecer, né? Entendi.
Não sei se me faço claro, se faz sentido. Totalmente, ótimo. Eu estou fazendo algumas colocações provocativas, mas exatamente no sentido de poder também ter um ânimo adicional, porque realmente as coisas a gente verifica que fica sempre no mesmo discurso e, na realidade, de ação prática de políticas públicas efetivas e concretas deixam de existir do ponto de vista de uma preocupação maciça, e sim ações paliativas. Sim. Aliás, eu vou só fazer um complemento, porque eu não contemplei uma parte da sua fala anterior, que você mencionou que até dentro do Ministério Público tem a discussão entre aqueles que concordam com internações compulsórias e os que não concordam e tal. Vale dizer que nos quadros graves de doença mental, e quem está na rua está num quadro grave, tá? Não adianta ter ilusão de que, não, é só vontade e a gente tem que respeitar a vontade da pessoa. Não, aquele ser humano está em sofrimento, não está raciocinando direito, então me desculpe, não é uma questão de vontade, ele está realmente adoecido quando escolhe um lugar como esse. Então, antes de ficar acreditando que, não, ele tem o direito de viver desse jeito, ele tem o direito de escolher usar ou não usar droga, muita calma nessa hora. Muitas vezes, inclusive o sujeito que está na Cracolândia agora, ele não está escolhendo com razão, com consciência, porque o juízo, né, a consciência dele está alterada. Né? Altera completamente. Seja por uma psicose, no caso do outro transtorno mental, o quadro de humor severo, seja o uso da substâncias psicoativas, o que são? São drogas que alteram a maneira como o nosso cérebro funciona. E o que isso significa? Significa que o jeito que eu for pensar, quando o meu cérebro está sob efeito de substâncias, não é normal, é alterado. E é por isso que, às vezes, o sujeito vai agredir o familiar que ele ama, porque ele está alterado. Ele não está raciocinando com clareza. Não que isso seja a principal questão. Por que ele dirige de maneira enlouquecida? Porque ele não está raciocinando. Ele não está raciocinando porque tem um agente alterando a capacidade dele de refletir. Então, vamos parar de ficar romantizando que esse sujeito está em plena capacidade de escolha e nós devemos respeitar o sujeito, a vida deste sujeito. E quando ele está alterado, a gente precisa cuidar dele. Perfeito. E você... Perfeito. E eu ia perguntar justamente isso. Quais são os pacientes que é internado, então, na PQ? Como que é esse tratamento? Porque se ele está alterado, pelo jeito, é só grave, né, que entra. Sim. Especialmente em dependência química, a gente contempla a internação como o último lugar de tratamento. Por quê? Porque primeiro a gente tenta tratá-los, e muitos respondem a isso, em ambientes ambulatoriais, né? Na consulta com o psicólogo, com o psiquiatra, retomando a vida, ali na medida do Mas possível. É o grau. E aí, os que não conseguem responder a essa abordagem em ambiente ambulatorial e continuam usando e colocando suas vidas em risco e mesmo querendo parar, eles não conseguem. Isso é uma característica da adição. O sujeito continua usando, mesmo quando ele já entendeu que não faz bem, mesmo quando ele já entendeu que está trazendo malefícios, aí é o momento que esse sujeito vai para a internação. Então, lá no Instituto de Psiquiatria, nós recebemos esse sujeito. E nas internações para dependência química, em geral, é esse o sujeito que deve ser encaminhado para esses locais. Quem está na Cracolândia geralmente está nesta condição, né, de não conseguir mais interromper o comportamento de usar. Doutora, isso que a senhora falou, nem só agora como na colocação anterior, realmente eu vejo de uma maneira extremamente importante, sobretudo para quem estiver tendo a oportunidade de estar assistindo e ouvindo essas suas palavras, porque realmente
essa é uma preocupação, porque, a rigor, tudo que tem acontecido do ponto de vista político, tá, é bem aquela história. Por que não se faz a infraestrutura de saneamento básico? Porque realmente fica debaixo da terra, ninguém vê. Essa situação do dependente químico também, de repente, é mais fácil tê-los lá na Cracolândia e a todo momento estar fazendo referência a eles como uma busca de solução, sem pegá-los e colocá-los onde deveriam estar. Tá? Então, aí não é uma questão de excluí-los da sociedade, ao contrário, é poder dar condições para que eles possam ser integrados à sociedade. Então, essas colocações suas, eu, particularmente, do ponto de vista de cidadão, de advogado, realmente fico satisfeito em ouvir tudo isso, porque realmente é uma situação muito delicada e a gente vê que, principalmente quando a gente está falando do usuário, mas também existem os mantenedores desses usuários e que, evidentemente, a gente sabe aquilo que acontece do ponto de vista até da própria repressão, que seria a polícia, que muitas vezes são coniventes com esse tipo de situação. Então, eu imagino a situação do profissional que se dedica a isso, todo o entorno dele, tá? E que, de repente, acaba passando por situações, ou pode correr o risco de estar passando por situações que, de repente, está fazendo, está lutando contra aquilo que é a manutenção desse sistema todo. Então, este é um outro aspecto que eu gostaria de te ouvir no que diz respeito a essa questão do ponto de vista. Lógico, a senhora como doutora, quer dizer, tendo todo um currículo voltado para isso, quer dizer, te pergunto, isso te traz algum tipo de frustração? Traz muita frustração, porque em muitos momentos parece que nós estamos enxugando gelo, parece que não vai ter solução, e fica desconfortável porque são vidas, inclusive cada dependente químico tem uma família, tem uma história, tem outras pessoas sofrendo, tem uma vida que não vai ser vivida se ele continuar, porque ou ele morre precocemente, ou ele simplesmente vive como quase um fantasma, sem produzir, sem construir história. Então, sim, frustra bastante. De fato, existe todo, então, um sistema, uma cadeia. Para existir, o dependente tem que ter, necessariamente, o fornecedor e esse fornecedor. Essa estrutura toda paralela. Exato. E legal. E a família? Ela contribui para se curar ou cuidar desse, principalmente quando está internado, quando ele está tentando fazer um tratamento? Uhum. Então, a família pode... É complicado. Pode, deve, nós acreditamos que ela contribua, mas ela precisa ser, muitas vezes, ajudada para ajudar. Então, seria um duplo trabalho, né? Exatamente, porque eles sofrem. A família também está doente. Também. É um duplo trabalho. Sim. E muitas vezes, em meio a esse sofrimento, eles não sabem qual a melhor conduta tomarem com o seu familiar que é dependente. Não, a gente fecha a porta e não deixa entrar, ou a gente abre é muito ambivalente essa situação. Ou fornece para ele, né? Também tem disso, para tentar ter um pouco de segurança de que ele não vai se expor aos perigos, tá? Então, temos isso. Então, quando eu estou dizendo que a família precisa ser ajudada, ela precisa também de respaldo profissional, para que ela entenda como ela pode fazer a ajuda. Então, não é indo... Né, eu tenho várias experiências de mães que iam na boca buscar
a droga para o filho usar em casa, para que ele não se expusesse aos riscos, né, do enfrentamento ali com o tráfico e tudo mais. Na cabecinha delas, estou salvando o meu filho, estou ajudando. Então, talvez esteja ajudando de uma morte horrorosa, né, com violência, mas não está ajudando no que diz respeito à doença propriamente dita, até porque, uma vez instalada a dependência química, não tem como, eu vou comprar e eu dar para ele ou para ela as quantidades menores para não gerar problema. Não, isso não vai funcionar, isso não vai acontecer. Uma das características da dependência de substância ou dos comportamentos dependentes é a compulsão. Então, uma vez que você inicia o uso, só quando o organismo disser não aguento mais. E aí a pessoa dorme. Pode ser tarde, né? Às vezes até pode ser tarde. Agora, curiosidade minha, tem pessoas que não conseguem, não chega a ser dependentes, que elas conseguem eliminar rapidamente, ou não usou, já entra na dependência? Ou depende da droga? Depende da droga. Então, tem drogas que poucos usos, poucas doses, pode já incutir a independência. Então, o crack, por exemplo, você não precisa de muita coisa. 2 a 4 contatos já pode, dependendo do organismo, ser suficiente para instalar uma dependência. Mas depende do organismo. Depende do organismo. E tem drogas que, às vezes, você vai demorar anos para instalar a dependência. O álcool, por exemplo. Às vezes, a gente vê o sujeito exposto ao álcool e ele vai instalar o quadro de dependência alguns anos depois de ser exposto repetidamente àquela substância. E somente quando ele está nessa dependência que ele vai para a rua, que começa já a afetar a questão da memória, quando ele está na dependência grave, né? Porque também a gente tende a olhar o quadro de dependência em gradações. Então, tem uma dependência em grau leve, em que a pessoa tem alguns prejuízos, mas ainda não está profundamente... Ainda consegue raciocinar, ainda consegue entender algumas coisas. Sim. Não teve danos profundos. O que seriam danos profundos? O nosso corpo todo é suscetível a sofrer danos na exposição com drogas. Então, todo mundo conhece a história da cirrose em relação ao álcool, sim? Sim. Pois é. E temos isso relacionado às outras substâncias também. Nós temos um coração que sofre com o uso de substâncias, por exemplo, cocaína e outros, e nós temos um cérebro que sofre também deterioração, efetivamente, frente à exposição repetida às drogas psicoativas de maneira geral. Então, depois e aí, no quadro mais grave, ou seja, mais prolongado de exposição, é quando a gente vai ter as feridas, digamos, a deterioração desses órgãos, né? Então, sim, temos um quadro inicial de dependência mais leve, com menos prejuízos. Níveis moderados até o nível mais grave. Me diz uma coisa, alguém que tem na família um dependente químico, como que ele deve proceder para tentar conscientizar o dependente da necessidade de um tratamento? Procure levá-lo a um especialista. Por quê? As substâncias, elas costumam ser, em geral, sedutoras. Não tem droga ruim, tá? Você toma uma dose de álcool, que sensação, né? Você fuma um cigarro, nem estou falando de cigarro de maconha, estou falando de cigarro, nicotina mesmo. Que sensação! E assim são, todas as substâncias, elas geram reações fisiológicas agradáveis. Bom, você, pai, você, mãe, vai dizer para o seu filho, para a sua irmã, não use porque faz mal, ou isso já está problemático. Não vai te ouvir. Ele vai ouvir a sensação agradável. Então, leve, eventualmente, a uma consultoria com um especialista da área que possa instruí-lo sobre os riscos e as problemáticas envolvidas, que aí você tem mais chances, eventualmente, de engajá-lo
num processo de ajuda ou de tratamento. E a senhora considera que esse é um estágio mais complicado nessa relação dependente e família? Mesmo a família estando consciente da necessidade de conscientizá-lo para que ele possa ir a um especialista? Ou normalmente ele acha que ele está certo e que ele não precisa, que ele não está doente? Principalmente, acrescentando, principalmente que a família só vai saber bem depois, quando a coisa já está bem ruim, né? Sim. Porque enquanto ela está, mais ou menos, ele está raciocinando direito, a família muitas vezes nem percebe. É rara a família que percebe, né? Sim, sim. Geralmente na fase que os problemas maiores surgem também os conflitos familiares, né? Mas eu não sei se eu posso dizer que esse é o pior momento. Talvez seja o pior momento, porque quando a família começa a dizer precisamos fazer algo a respeito, isso não está bom, é quando os conflitos aumentam, né? Algumas famílias, inclusive, precisarão ser altivas de solicitar uma internação compulsória, por exemplo, quando o sujeito não consegue ser mobilizado para aceitar voluntariamente ajuda. Em geral, esse momento é crítico, mas depois isso tende a se resolver rapidamente. Por quê? Porque a pessoa volta a raciocinar e então consegue entender as razões da ação da família, né? Então, mas aí eu diria que o problema, talvez, olhando de fora como profissional, o problema maior das famílias em relação ao dependente o usuário de substâncias problemático é quando a família, nega que haja um problema. Aí a gente está numa situação complicadíssima, porque o sujeito não reconhece e a família finge que não vê, diz, não deve ser assim, não deve ser tão problemático assim. Aí esse sujeito vai se aprofundando muito nos problemas que a droga pode causar. Há uma negação. Inclusive físico. Sim, essa negação da própria família, muitas vezes, ela decorre até de uma questão de status social. Pode. Para não se expor, Sim. Ela esconde. Ou não, a mãe, muitas vezes a mãe que está mais próxima do filho não quer admitir que o filho dela, o amor dela, tem um problema desse. Tem. Porque deve ser também muito difícil quando ela entra em contato que tem que fazer alguma coisa, de tirar ele da sociedade e colocar ele numa internação. Sim. Ou mesmo antes, né? Porque não é todo mundo que precisa ir para a internação, né? Ou mesmo antes. Fazer um tratamento, né? Sim. É difícil. Sim. É muito difícil mesmo. E quando a coisa fica mais complexa ainda, quando envolve aí relacionamento, né? Entre o dependente e o fornecedor. Relacionamento como? Relacionamento sexual, relacionamento amoroso, etc., será o que for. Marido e mulher, namorados, etc. Isso torna-se ainda mais complexa a situação. Sim. Geralmente isso retarda buscar ajuda, né? E os caras que distribuem também, né? Muitas vezes eles acabam usando os coitados que precisam, que estão extremamente dependentes dessa droga. Eles usam fazendo sacanagem, te dão um pouquinho se você vender mais e para reproduzir cada vez mais. E aí é um vício também, né? Quer dizer, é uma roda muito grande, né? Aonde cortar? Nós temos várias coisas, várias situações que precisam ser resolvidas, sei lá, talvez em conjunto. Por isso eu falei, tem que ser conjunto. É um conjunto de situações. É tirar os traficantes, é tirar as pessoas da rua, é preparar a família, é mudar a cabeça das pessoas que, se for para internar, é porque realmente é uma doença que está muito grave, né, para poder resolver a situação. Porque senão não adianta ficar trocar aqui, pôr para lá ou para cá, ou fazer isso. Que não vai resolver nunca. Porque eles estão doentes. Eles são doentes. E a família também. E a rigor a solução é uma ação multidisciplinar. Exato. Quer dizer, a rigor, o que a gente percebe é que falta isso para o poder público. Ou seja, cada um que tem uma iniciativa,
se não existir uma restrição para aquela ação, mas também a gente percebe que não existe uma preocupação de unir essa força multidisciplinar para realmente atacar objetivamente o problema. Então, esse tipo de situação, e por outro lado você tem o fornecedor, o traficante propriamente dito, que obviamente a gente tem assistido ultimamente aí nos noticiários, que são obviamente dominadores em todos os sentidos, tá? Seja pela grana ou seja pela bala, mas a rigor, quer dizer, essa situação é extremamente complexa, por isso que eu acho extremamente importante estarmos debatendo e discutindo essa questão e que as pessoas possam ter a preocupação de, através dessas informações, ter a conscientização de que isso é uma luta de todos. Na realidade, existem os agentes de frente, mas existe necessidade de um apoio da própria sociedade. Sim. Para que realmente possa resolver isso. Sim, né? Exatamente. Mas, enfim, nós temos... Já estamos acabando. Eu acho assim, né? Realmente é um trabalho maravilhoso, né? Eu acho que assim, e frustrante, né? Porque o desejo de construir, de mudar esse tipo de situação é grande, né? Mas o respaldo é pouco. Sim. Não, importante também, acredito, que é o que foi dito pela senhora, quer dizer, a rigor, essa é uma situação que a gente tem em mente, mais no que diz respeito à questão da periferia, mas a rigor, se a gente for verificar, é mais a sociedade que convive numa condição social melhor, é que acaba abastecendo esse mercado de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim. E porque tem o dinheiro e, consequentemente, não tem muita dificuldade de poder ter acesso. Já aquele que não tem um poder aquisitivo, ele vai ter que buscar um meio para poder conseguir ter acesso, seja através do furto, através do roubo, através do latrocínio, seja através também de tornar-se um mula, né? Como se diz na gíria, ou seja, aquele que vai transportar de um lado para o outro, como a professora Marlene disse, para poder ter meio de poder ter acesso àquilo que ele é dependente, que no caso a droga. Mas, a rigor, eu realmente vejo que com essas exposições feitas pela senhora, dá para se perceber que realmente ou a sociedade se preocupa com isso, exigindo dos seus representantes, no caso os políticos, porque, como a gente vê, de uma maneira geral, o político reage também quando é pressionado. Então, se não tiver essa conscientização, então não vai ter solução. E mesmo porque, segundo ela passando para nós, existem propostas maravilhosas, existiram trabalhos começando maravilhosos, né, com a ideia de realmente tentar resolver. Mas se não tem um apoio, não consegue, paralisa tudo. Né? E isso que frustra. Não podem ser ações como você citou, Brizola e a escola integral, sozinhos, que seja de um governo e que não possa estar no outro e que não possa estar nas próximas gerações se funciona. Mas aí o ego como fica? Porque foi um que criou e o outro não criou e o ego fica onde? E por isso que não vai em frente, né? Sempre o ego fala mais alto, porque se fosse... sei lá, uma pessoa só, como o Brizola, criou. Se todos concordassem, realmente talvez a gente estivesse já ajudando melhor, né? Então, a sociedade, ela produz algumas coisas. E ela mantém algumas coisas, por algum motivo. Isso entra dentro do que a doutora falou, que quando a discussão começa a ser uma questão que deveria ser só falar da ciência,
tá? Ou seja, da saúde propriamente dita, seria uma coisa. Mas quando começa a envolver ideologia, aí realmente a coisa fica difícil. Muito difícil. Porque aí todo mundo quer ter razão. É frustrante, né? E aí é frustrante. Porque, veja... não saem soluções, né? Porque se você pegar, e eu conheço alguns, quer dizer, que de repente o próprio sujeito está advogando em causa própria porque ele é usuário, então por essa razão acabou batendo palmas aí quando liberou os 40 gramas, tá? Então, quer dizer, são algumas coisas frustrantes, porque está advogando em causa própria em função daquilo que ele precisa, e não daquilo que a sociedade almeja. Mas sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Agora acontece o seguinte, por isso que, apesar de sempre ter sido assim, determinadas situações tivemos ações que realmente teve sequência. Então, exemplo, falando em termos de exemplo, não tem nenhuma afinidade, mas pegando Maluf, quando ele introduziu o cinto de segurança em São Paulo. Foi uma ideia que acabou sendo abraçada pela sociedade de uma maneira geral e que, na realidade, salvou-se muitas vidas. Agora, a questão da proibição do celular na escola. Quer dizer, o Tarcísio de Freitas foi um dos que saiu na frente, consequentemente saiu o Distrito Federal, e aí vem o governo federal com uma lei em nível nacional. Então, são determinadas situações que, obviamente, ajuda se a sociedade se mobilizar e se a sociedade realmente der um apoio. Agora, também, desde que também a imprensa não venha distorcer o objetivo que se tem, porque realmente a imprensa acaba tendo uma influência muito grande nisso, né? Mas, enfim, essa é a situação que nós temos. Nós estamos no nosso horário. Eu queria te agradecer, Cristina, e falar assim, olha, belo trabalho. Se você está tantos anos assim, porque você acredita no seu trabalho, você encontra algumas recompensas mesmo, né? Para poder te dar suporte para continuar em frente. Ainda bem que existem pessoas como você que possa pensar nisso, né? Se dedicar a isso, né? Meus parabéns pelo seu trabalho, parabéns mesmo, viu? E muito obrigada. E a gente coloca aqui à disposição, sempre quando você quiser divulgar alguma coisa, brigar com alguma coisa, colocar para o público em geral alguma coisa, algumas informações. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Obrigado. E realmente, como a professora Marlene disse, só tenho que elogiar essa tarefa sua, porque também passa a ser uma missão, ou é uma missão. Sim, tá? E eu digo, na minha área como advogado, eu rezo sempre para que Deus não me deixe desanimar diante de tantas decisões que você verifica que realmente não se tem nenhum objetivo de fazer justiça. E sim tomar uma decisão, seja ela qual for, mas independentemente de quais são as consequências e também de se fazer justiça ou não. Então, a mesma coisa, guardar devidas proporções, é a sua atuação, é o seu trabalho, a sua disposição, essa crença, para que realmente a gente continue tendo pessoas como você, que possa realmente se dedicar a uma causa tão importante para a sociedade e, sobretudo, para o ser humano, né? Sim, espero que outros se animem a também compor nesta causa, porque precisamos. Obrigada. Muito obrigado, Cristina. Obrigada. Obrigado.